Olá, Benício, boa noite. Silvia, boa noite. Quer dizer, Silvânia, né? Silvane, boa noite. Hoje eu vou tentar fazer um avião, tá? Um avião com papelão, tá? Vamos dar forma a esse quadrado, só que no formato de avião. Boa noite, Boa noite, Miss Pan. Deixa eu desenhar aqui uma coisa aqui, tá? Um formato aqui. Que se der certo, é ele quem vai ficar, tá? Na verdade, isso aqui é bom pra fazer com caixinha de papel mole. Mas hoje eu vou tentar com papel mais consistente, tá? Oi, Rosilda, boa noite. Hoje eu vou tentar com um papel mais grosso. E como eu tô dizendo a vocês, se der certo, nós temos um avião pra pôr na rack, tá? A gente tem que estar cortando sempre um pouco maior. Aqui é uma parte do avião, tá? No momento ele está sem... Ui, perdão. No momento ele está sem asa, tá? Aparentemente não parece um avião, parece qualquer coisa menos avião, tá? Agora vamos pegar aqui o outro molde. Pra gente unir e depois fazer as asinhas, tá certo? Tanto traseira como dianteira, tá? Perdão, laterais. Vou fazer conforme eu fiz com o meu navio, tá? Deixa eu riscar aqui que fica mais fácil. Eu acho que para ensinar é mais difícil do que fazer. É outros que vocês vão acompanhar, tá? Eu não vou garantir colar hoje, porque eu estou sem a cola. Fui lá hoje no comércio, mas não tinha. A moça disse que ia chegar amanhã. Boa noite, boa noite, boa noite pra todos, tá? Para os que entram e para os que já estão, tá? Na verdade, eu cortei do mesmo lado. É brincadeira um negócio desse, né, gente? Ficou um lado preto e um lado branco. Quer dizer, cinza, na verdade. Ó, independente, tá vendo? Agora eu vou dar só mais uma reduçãozinha aqui nesse daqui, que ele ficou um pouco maior. Deixa eu dar com a tesoura grande, porque facilita.
Porque eles têm que ser do mesmo tamanho, tá? Pronto, até aqui tá tudo ok. Agora eu vou dar só aqui. Eu vou tentar comprar cola pra gente formar junto, tá? Aí sempre assim, ó. Nós temos que dar aquela velha dobradinha, tá? Não muita, só as pontas pra pegar a cola, tá certo? E se der certo, conforme deu no meu avião, vai ficar de boa. Perdão, como deu no navio, né? Ó, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Eita, não dá pra ver, né? Vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? As borrinhas pra dentro, tá? Todas as borrinhas pra dentro. Que é pra quando a gente fazer a união de um pro outro, ele sair bem legal, tá certo? E o avião não vai ficar assim não, tá? Vai ter cadeirinha pra passageiro sentar, portinha pra ver as casas bem baixinhas, né? Pequenininhas, do tamanho de uma formiguinha. Nunca voei de avião, tenho pavor avião. Morro de medo de avião. Pensa numa pessoa que morre de medo de avião, sou eu. É, gente. Tenho que forrar bem forradinho, porque na hora da coberta, ele tem que estar bem firme, tá? Tem que drobar ele as pontinhas de ponta a ponta. É pra ele ficar bem bacana. Aí como tem a lateral, uma lateral ficou preta e a outra ficou cinza, aí eu vou ter que arrumar. Oi, Dora, tudo bem, amada? Como é que você tá? Tudo jóia? Tá tudo jóia contigo? É um prazer revê-lo outra vez. Nossa, aqui também tá com muito frio. Quer dizer, aqui a temperatura é quente, mas à noite se torna frio por causa dos ventos que vêm. Por isso que eu sempre tô assim de casaco também. Por conta do frio. Eu não consigo passar muito tempo na frieza. Eu acredito que esteja mesmo. Eu vejo nas reportagens quanto frio faz aí. É um frio de fazer medo. É bom sempre estar bem aquecidinha. Ó, gente, a gente tem que dar uma curvinha, tá? Que é pra fazer o buchinho onde vai fazer a colagem. Dentro tem que ficar oco, tá certo? Ele tem que ficar com uma curvinha dentro.
Minha irmã me convidou pra ir pra aí. Eu disse, ela, se eu for pra aí, eu morro. Eu morro rapidinho. Porque eu sou alérgica à frieza. E tenho uma temperatura muito baixa. Aí se eu for pra um ambiente mais baixo do que eu, pronto. Aí eu fico meio ruim das ideias. Vamos fazer as hélicezinhas da... O cubinho, né? Eu não acostumo mesmo. Meu negócio é mais temperatura quente. O lugar quanto mais quente pra mim, melhor. Eu acho. Mas é que nem você disse. Todo mundo se acostuma. Isso aí é fato. Todo mundo tem que se acostumar um dia com alguma coisa, né? Ela faz, vem, irmã, pra cá. Passar uns dias comigo aqui em São Paulo. Eu digo, eu vou nada. Primeiro que eu tenho 2 pais de idade. Não vou deixar eles aqui sozinhos pra viajar. As turbinas do avião. Quem disse que quer fazer a volta? O papelão tá osso hoje pra fazer voltinha. Olá, Samia. Se é assim que se fala, né? Que se pronuncia. Uau, que legal. Corajoso ele, hein? Piloto de avião. É bom que quando você fizer sua viagem, você já vai com ele, não é? Ele vai ser o seu guia. Uau, que legal. Olá, Elisa. Boa noite, amada. Deve ser muito interessante andar de avião. Ver tudo bem pequenininho. Ver a sua cidade bem pequenininha. Por baixo se torna bem grande. Mas no ar ela fica bem pequenininha, não é?
Perdão, tá, gente? É como eu lhe disse, eu sou alérgica à frieza. É como aqui tá fazendo muito frio, eu tenho que estar espirrando direto. Ah, tá. Entendi. Já é de bom tamanho, não é? O medo é menor. Esse trechinho aqui, ó, vai ser da parte traseira, tá? Depois eu vou afinar ele um pouquinho, que é pra ele ficar mais ou menos aqui, ó. Desse jeito, tá certo? Só que eu vou atravessar ele pro outro lado. Só que ele vai ficar muito grande, não é? Pra um espaço tão pequeno. Deixa eu arredondar aqui também pra dar continuidade aqui ao esquema. É isso aqui. Aí agora eu vou tentar fazer uma asa, tá? Porque a outra vai ser meio difícil de fazer. Porque a outra eu não vou ter papelão pra fazer. Pra dar continuidade, na verdade. Pra você também, Dora. Cuidado, tá? Quando for ao mercado. Eu vou tentar ficar com os outros companheiros aqui da... Deixa eu ver, aqui vai ser a asa, tá certo? Ó. Eu acho que a asa é mais ou menos aqui, né? É, a asa é mais ou menos aqui, tá? Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Fica meio difícil de ver, né? Vai ficar mais ou menos assim. Espero que fique. E fazer o outro. Fazer aqui a outrazinha. É brincadeira, eu fiz errado. É brincadeira um negócio desse. Não, peraí, preto com preto, né? Então tá certo. Preto com preto e cinza com cinza.
Cadê aqui? Cinza com cinza, né? É cinza com cinza e preto com preto. Aí aqui é só moldes, tá? Amanhã quando eu comprar a cola, a gente vai montar, tá? Se der tudo certo, olá, Aldemar, boa noite. Vamos ler um livro bem bacana hoje, que é o livro de Apocalipse, pra gente aprender um pouquinho mais da vinda de Cristo à Terra. É um livro meio assustador, mas dá pra gente acompanhar, tá? Diz assim: Apocalipse, de São João, o teólogo. Aí diz assim, ó, prefácio. Aí, provérbio 1, né? Aí tem um nomezinho pequenininho, prefácio. Aí diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí diz assim, ó, dedicação. O versículo 4 diz dedicação. Aí diz assim, ó, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos faz reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele assim. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí o 9 diz assim, ó, visão de João. Eita, que João teve o prazer, né, de ver. Eu, João, que também sou vosso e companheiro na aflição. Na aflição. E no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O 10 diz assim, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor,
e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efésio e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E vi-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a leão, a latão, relazulmente, que são palavras bem difíceis de pronunciar, tá? Aí, cadê aqui, ó? E a sua cabeça de cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão, reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma água, espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecer. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens vistos, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Primeira carta à igreja de Éfeso. De Éfeso. Escreve ao anjo da igreja do Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e na tua
paciência e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolatas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta à igreja de Esmirna. E o anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E tens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos olhos de Israel.
para que comecem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu servo, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetista, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos os quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regará, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebei de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o Espírito diz às igrejas. Aí aqui, ó, o Apocalipse, capítulo 3, diz assim, ó:
Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sem vigilante, e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti, não saberás que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e contigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Aí aqui, ó. Olá, Alexandre, boa noite. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sexta carta, igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouco força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorarem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de Deus, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desde do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sétima carta, a igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto:
ou escreve: isto diz o Amém, e testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dará foras frio ou quente? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apressa a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu aprendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e abato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O trono de Deus. Pois destas coisas... É o quarto, tá? Pois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que amo de trombeta ouvirá falar contigo, disse: sobre aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e a sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar
de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos, por diante e por trás. Uau! Nossa! E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de E os 4 animais tinham cada um de per-si 6 asas, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais deram glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciões prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por uma vontade são e foram criadas. Tá vendo? Jesus criou os céus e a terra, tá vendo? O dia e a noite. O dia para que trabalharmos e de noite para descansarmos. Aí diz aqui, ó. O livro selado com 7 selos. Que é o versículo 5, tá? De Apocalipse, perdão. Aí diz assim, ó. O livro selado com 7 selos. E vi na estrada do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, brandado, com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém o selou, nem na terra, nem debaixo da terra, poderia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem de ler nele, de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olhei, e eis que estava no meio do trono, e os 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da estrada do que estava
assentado no trono. E havendo o trono, o livro... Não. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e... Cadê? Harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir